Olá, meu amigo, minha amiga. A palavra que você estará ouvindo hoje com certeza irá fortalecer o teu espírito. Também estaremos orando por todos, pela sua casa, pelo seu lar, pela sua família. Inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho e eu tenho a certeza que muito mais Deus estará abençoando a todos vocês. Quando nós falamos a respeito da oração, é justamente o que nos faz com que tenhamos a ligação com Deus. Por que esta ligação? Porque o que acontece entre duas pessoas conhecidas, duas pessoas que se conhecem, elas passam o dia conversando. Por exemplo, muitas pessoas moram num bairro ou até mesmo num condomínio, onde se encontram com a vizinhança. Muitas das vezes a pessoa com o vizinho, ela simplesmente só dá um bom dia, boa tarde, boa noite, mas tem aquela pessoa que é conhecida, né, que tem intimidade com o vizinho, mas muitas vezes passa ali proseando, né, conversando o dia inteiro e tem assunto para conversar. Tem assunto para conversar porque conhece a pessoa e a outra pessoa conhece ela. Agora, quando são pessoas, né, distintas, desconhecidas, é apenas uma questão assim, ó, de uma formalidade. Por isso existe uma questão da religiosidade e a questão da comunhão com Deus. Porque muitas pessoas são apenas religiosas e outras, elas têm a intimidade, são íntimas. Existe um vínculo, existe uma união, existe ser um só, a pessoa e Deus, porque ela se uniu ao Senhor e ela se tornou um com Deus, porque Deus é Espírito e aquele que se une a Deus se torna um só Espírito para com Ele. E quando nós falamos a respeito da oração, a palavra de Deus ela nos ensina que devemos orar sem cessar, mas existe a questão da petição, quando a pessoa, no caso, faz as suas súplicas, né, para que seja conhecida diante de Deus as suas petições e com ação de graça, ou seja, já na certeza de que ela foi respondida, que ela foi abençoada, ela já agradece, mesmo que ela não esteja vendo, mesmo que ela não esteja presenciando, mas existe uma convicção, uma certeza dentro dela de que ela foi respondida. Olha o que diz a palavra de Deus no livro de Colossenses, quando Paulo faz menção justamente à oração. Ele diz assim, ó, no capítulo 1, no livro de Colossenses: damos sempre graças a Deus. Com respeito a dar graças a Deus, já é a pessoa se sentir realizada. Então Paulo diz assim, ó, damos sempre graças a Deus, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor de que tendes para com todos os santos. Ou seja, havia na igreja de Colossos essa unidade de fé, onde havia só um espírito, onde havia a cooperação e aonde havia a união e aonde havia com respeito à manifestação do poder de Deus, porque ali estavam em oração e Paulo sempre fazia menção deles nas orações e diz assim, ó: "E por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do evangelho." O Evangelho, que são as boas novas. Boas novas, meu amigo, minha amiga, é que Deus, nosso Pai Celestial, tem preparado para todos aqueles que o amam, que nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano. Ou seja, as pessoas deste mundo não têm a consciência disto, de que elas têm já uma vida preparada, ou seja, na verdade está preparada para os filhos do Altíssimo, para que tenham uma vida de regozijo, uma vida de paz e uma vida de satisfação, de alegria de viver. Em tudo a pessoa é suprida em todas as necessidades, seja ela física, seja ela espiritual, porque Ele já nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos espirituais nas regiões celestes. Que regiões celestes são essas? É com respeito no intelecto, na mente, não na questão humana, mas no espírito. Então, no que diz assim, capítulo 1 de Colossenses, né, versículo 3: damos sempre graças a Deus
quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, como diz aqui, ó, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, do qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, palavra de Deus que chegou até eles, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Olha o que diz assim, ó, tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Quando a pessoa tem esse entendimento, que ela passa a ter o conhecimento da graça de Deus, ou seja, nós vivemos no tempo da graça, nós vivemos nesse tempo. Deus fez o mundo em 6 dias e descansou no sétimo dia. Nós estamos vivendo esse sétimo dia, que muitas pessoas dizem assim, mas tem tanta encrenca neste mundo, é tanta guerra, né? É tanta discórdia, é tanta desarmonia, mas isso não está se referindo à questão física deste mundo, mas sim nos eleitos, naqueles que são verdadeiramente escolhidos, já são predestinados desde antes da fundação do mundo. Ou seja, quando Jesus estava aqui no seu ministério terreno, ele falou que o Pai trabalhava ainda, né, porque o sétimo dia ainda não estava ativo ainda. Isso se deu depois no acontecimento do último a ser destruído, que era a morte, o ministério de condenação e morte. E o que acontece? A verdadeira graça que nos foi proposta, ela está em alta, mas isso só acontece dentro de cada um dos eleitos. Ou seja, há uma segurança, uma certeza, há uma paz, a alegria de viver. A pessoa não está preocupada com as coisas deste mundo. Ela vive nesse lugar, mas ela não faz parte mais. Ela não faz parte deste mundo. Ela é uma peregrina. Como Pedro disse, nós somos peregrinos em terra estranha, porque a nossa pátria verdadeira está onde? Nos céus. Um dia nós estaremos retornando para casa. Aqueles que são de Deus, o pó vai tornar o pó, né? Como está lá em Eclesiastes 12:7, e o Espírito ele torna para Deus que o deu, ou seja, o Espírito que está dentro dessa pessoa. Esse é o lugar verdadeiro da habitação de Deus. Deus não habita no que diz respeito na carne, ele habita no Espírito. Aqueles estavam tendo esse entendimento, estavam compreendendo porque a mente deles estava sendo esclarecida, eles estavam tendo olhos iluminados. E você vê que Paulo fazia menção de todos eles em suas orações, como diz assim, ó, no capítulo 1 de Colossenses, porque o evangelho chegou até vós, como também em todo mundo, está produzindo fruto e crescendo. O que é esse fruto? É a pessoa dar um suposto testemunho de que conquistou isso, que conquistou aquilo outro. É a pessoa verdadeiramente ter essa consciência. Ela tem paz, é o fruto produzido, é a manifestação do poder de Deus. Como diz aqui, ó, tal acontece entre vós desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus. Na verdade, segundo fostes instruídos, olha só, por Epáfras, nosso irmão e conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, a qual também nos relatou do vosso amor no Evangelho. Ou seja, Epáfras, que era conservo, que era amigo de Paulo, relatou os acontecimentos que estava tendo na vida daquelas pessoas, que diz assim, ó, por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis o pleno conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Você veja, né, quando nós falamos a respeito da oração, o quanto que ela fortalece, o quanto que ela nos abençoa. Por quê? Porque isso demonstra verdadeiramente o amor da pessoa, primeiramente para com Deus, mas também, principalmente, para com o seu semelhante, para com seus irmãos, para com seus conhecidos, seus conservos, né? Que nós, na verdade, quando falamos a respeito disso, nós não somos servos, nós somos filhos, filhos eleitos. Mas quando a pessoa ela é de Deus, ela tem prazer nisso.
não só de ouvir a palavra de Deus, mas também de falar para as outras pessoas deste amor incondicional, do amor verdadeiro, do Evangelho, que é o poder de Deus. O poder de Deus é quando a pessoa, na verdade, ela tem essa convicção, porque nada abala ela, esmorece ela, nada desanima ela. Por isso, quando nós falamos desta maneira, está se revestindo da armadura de Deus, para poder ficar firmes e depois de ter vencido tudo, permanecer inabalável. A palavra de Deus diz assim, ó, sendo fortalecido com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idônea a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Diz assim, ó, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Como é que acontece uma libertação das trevas? O que significa isso? É quando a pessoa tem a mente embotada, os olhos escurecidos, quando a pessoa não consegue enxergar, quando ela não consegue ver. Ela pode até mesmo estar ouvindo, mas ela só ouve aquilo que convém ao que está fazendo a oratória, ou seja, com o objetivo de que ela se torne apenas membro daquele lugar, ou seja, que ela fique limitada a depender do homem. Quando começa a tomar conhecimento da verdade, ela tem esse entendimento de que ela não é presa, de que ela não é escrava de ninguém, de que ela é uma pessoa livre, porque para a liberdade foi que Cristo nos chamou, ele nos libertou, ele nos deu essa liberdade. Nós temos liberdade para tudo. Como Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, passamos a tomar conhecimento daquilo que é verdadeiro e daquilo que venha agradar a Deus, vivendo, como eu digo, sempre uma vida reta, uma vida honesta e justa, com temor e tremor da palavra de Deus, certo? E eu tenho a certeza que quando você ouve a palavra, ela te fortalece, ela te bota para cima, ela te dá ânimo para lutar, para vencer. Estamos ainda neste lugar, permanecemos ainda por enquanto neste mundo. Quando nós buscamos ter essa comunhão com Deus e através da oração, através da súplica, com ações de graças, temos a certeza de que tudo já deu certo. Então vamos fazer esta oração em seu favor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, como nós ouvimos agora aqui na Tua Palavra, quando Paulo orava por todos, em cada lugar, aonde que ele enviava, meu Deus, as suas cartas, quando ele enviou a carta para Colosso, não para a igreja de Colosso, mas para a igreja que estava lá, que eram as pessoas que estavam ouvindo a verdade do Evangelho e a verdade sobre a graça, que é o favor imerecido. O Senhor, meu Pai, nos tem abençoado com todas as sortes de bênçãos. E é por isso, meu Pai, que está determinado também sobre a vida desta pessoa, que a paz esteja reinando no lar dela, que haja harmonia, entendimento e compreensão, e que essa pessoa, meu Pai, venha ter saúde, que ela seja fortalecida desde o alto da cabeça até a planta dos pés, no sangue, nos ossos, na junta, nas articulações, e que esta pessoa, meu Pai, seja uma senhora, um senhor, sejam bem-sucedidos e abençoados na vida econômica, sejam eles prósperos, tenham tudo, meu Pai, a necessidade toda suprida, e que esta pessoa venha, meu Pai, desfrutar de uma vida de qualidade. Assim está determinado. Que esta pessoa, meu Pai, muito mais ela seja abençoada em todo o sentido, em todos os aspectos. E te agradecemos por tudo, meu Deus. Muito obrigado. Obrigado, meu Deus, pela tua graça e misericórdia. Já deu tudo certo. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, com certeza Deus já lhe abençoou. Como aqui a igreja em Colossos, né? Como diz assim na palavra de Deus. Por esta razão também nós, desde o dia em que ouvimos, ou seja, Paulo ouviu a respeito dele, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade. Então também para que você transborde em pleno conhecimento da verdadeira vontade de Deus, que ela é perfeita e agradável, para que você tenha uma vida de paz, de alegria de viver e seja feliz em todo sentido. Compartilhe esse vídeo. Não se esqueça, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative o sininho. Vamos em frente. Estaremos juntos numa próxima oportunidade. Um grande e forte abraço.